Recebemos hoje, no programa Fé e Cidadania, justamente o padre Luiz Paulo Soares, que é o assessor dessa pastoral na nossa Diocese de Barretos. E ele é o pároco da paróquia Santa Ana e São Joaquim, é também o animador e o assessor de uma das diretrizes principais da CNBB no Brasil, que é a primeira urgência, a questão da igreja como estado permanente de missões. Estado permanente de missão. E ele sempre assessorando, então, essas missões que acontecem também na nossa diocese. E, como assessor de Fé e Cidadania, nosso muito obrigado pela sua presença aqui hoje, Padre Luiz. Obrigado, Diácono Lombardi. Obrigado a você também que nos assiste. E o nosso primeiro assunto, dentre muitos assuntos interessantíssimos e até polêmicos, alguns, nós encontramos às vezes certas ações reacionárias contra a Igreja quanto ao seu direito e dever de ajudar a população a participar de políticas públicas. Às vezes nós temos, né, Padre Luiz, alguém aí que diz que não, que a igreja deveria cuidar apenas de religião e de seus assuntos. Como que é mesmo a posição da igreja quanto a essa ação na sociedade? Olha, não vejo só por parte de lideranças governamentais, pessoas ligadas diretamente à questão política, à direção da coisa pública, fazendo críticas em relação ao posicionamento da igreja. Nós temos principalmente leigos e leigas que, dado a sua, talvez não participação, melhor engajamento, também com essa visão um tanto que negativa sobre o posicionamento da igreja em relação a questões políticas, né? Sobre o posicionamento da igreja em relação a como os governos e mesmo a questão da justiça, ela deve ser exercida em meio à sociedade. Aliás, em meio às sociedades, uma vez que nós não temos só o povo do Brasil, não temos só a cidade, nós não temos só o Estado, nós temos o mundo inteiro com as suas mais diversas realidades. Então, para o cristão leigo, digno desse nome, lembrar-se que política com P maiúsculo é exatamente o exercício para o bem comum. Estar a serviço do bem comum é, de fato, uma das maiores mensagens do Evangelho de Jesus Cristo, que, entre outras coisas, prega exatamente o bem comum, que nós buscamos desde aqui na Terra, com direcionamento, de fato, de todas as almas, desde aquelas que são as que governam e aquelas que são governadas. Por isso a igreja, como mãe e como mestra também, que é, para orientar os seus filhos, todos nós sujeitos a erros, a pecados, pecadores e pecadoras que somos, devemos nos lembrar sempre que é na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E como todos são filhos e filhas de Deus, que nós, enquanto igreja, mãe que orienta os filhos, de fato, pede, se esforça, exorta para que os cristãos, eles, em primeiro lugar, assumam os seus deveres perante a política para o bem comum e cobra dos seus governantes, uma vez que se espera deles posicionamentos favoráveis para o pleno exercício que busque a, entre outras coisas, prioridade que se chama ser humano, meio ambiente, a vida criada por Deus. Então, por isso mesmo, a igreja tem como papel, entre os principais, orientar os seus filhos e filhas para exercer o bem. Se ela não fizer isso, ela estaria praticamente pecando por omissão. Pecando por omissão e até talvez compactuando com o mal no mundo. Uma vez mal exercida a política ou qualquer outra coisa que nós possamos fazer, mal exercida a função de um pai, de uma mãe, de um empregado, de um empregador, ora, mesmo de um pastor, de um padre, um bispo, o que acontece? Nós estaríamos nos omitindo, pecando, sabendo exatamente que não devemos seguir o caminho errado. No próximo bloco nós vamos continuar esse assunto, porque também existe acusações de que a igreja não exerce a sua opção preferencial pelos pobres. É um rapidíssimo intervalo e nós já voltamos.
Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122-1823. Voltamos com o programa Fé e Cidadania, hoje com o padre Luiz Paulo Soares, e a igreja também recebe essa acusação de ficar fechada em si mesmo e não agir preferencialmente pelos pobres, como é uma de suas opções. Padre Luiz, isso com certeza não é verdade. Com certeza, mais uma vez, se aplica a falta de conhecimento sobre a função da igreja. Não só a função pastoral, no sentido religioso, mas também pastoral no sentido da caridade, da ação. E exatamente através dos séculos, dos milênios, a igreja ela tem exercido, em muitos momentos, de forma profética, a sua caridade. Em outros momentos, de forma a tomar, de fato, ações. Nós podemos citar entre elas as várias obras sociais que a igreja já teve e ainda mantém. Algumas pessoas, Diácono Lombardi sabe muito bem, elas têm a seguinte impressão: vêm em templos nossos, igrejas muito bonitos, às vezes grandiosos, e imaginam, olha, a igreja é muito rica, a igreja tem dinheiro, a igreja etc. Quando na verdade quase todas as nossas paróquias aqui no Brasil, elas vivem exatamente do dízimo, e muitas não conseguem, através do próprio dízimo, se manter e fazem, em outras coisas, ações, como quermesses, eventos, promoções, para se manter e, quando não, manter as suas obras sociais. Algumas paróquias nossas, quando não capelas, comunidades, sofrem bastante também com a escassez financeira e não negligenciam por isso de maneira nenhuma a caridade. Basta olhar quase todas as paróquias do Brasil, o trabalho, entre outros, dos vicentinos, da pastoral, por exemplo, que nós temos da criança, às vezes de outras pastorais, como nós temos também do menor, mesmo a própria pastoral da educação, tantas outras pastorais que cuidam de pessoas, quando não, que estão dentro de hospitais, sendo pastorais ou mesmo o trabalho de religiosos, religiosas, padres. Milhares de santos e santas que nesses 2000 anos dedicaram a sua vida toda ao trabalho com os pobres e os excluídos. Em asilos, em orfanatos, em casas de acolhimento, junto à população de rua, junto ao povo em situação de drogadição, são várias. Inclusive, existe um estudo que diz que no mundo não existe outra instituição que tenha maior número de obras sociais próprias ou em parcerias, e quando eu digo em parcerias é com o poder público ou mesmo com a iniciativa privada, para exercer o bem e exercer de fato a promoção humana. Então, ao dizer isso sobre a igreja, seria um erro muito grande. Na história do Brasil mesmo, Padre Luiz, eu creio que não havia ministérios, secretarias, muitas instituições e setores sociais eram cuidados exclusivamente pela igreja. As primeiras universidades, as primeiras santas casas, os primeiros orfanatos, asilos em geral, asilos, e tantas pessoas que morreram perseguidas, padres, leigos e leigas, cristãos católicos, por causa da justiça. Como que o senhor define hoje os excluídos pelos quais a igreja tem que lutar? Excluído, de fato, todo aquele ser humano em situação de degradação. E nós não podemos, de fato, deixar de lembrar, principalmente o povo mais pobre, em questão financeira mesmo, aquele que não tem moradia, aquele que passa necessidade, aquele que passa fome. Mas, infelizmente, nós não podemos deixar de nos posicionar, porque nós temos o povo empobrecido. Quem são os empobrecidos que estão hoje excluídos? Aqueles cujas más governanças dos nossos políticos
causa, por sua vez, falta de moradia, falta de saúde, falta de melhor saneamento básico e tantas outras alienações mais que empobrecem o nosso povo brasileiro. Padre Luiz, no próximo bloco nós vamos falar de corrupção e corruptores, porque no Brasil nós temos muitos contrastes, né? Muito luxo, inclusive para muitos privilegiados, né, da política pública, e os pobres em geral, esses excluídos. Um minutinho só e nós já voltamos. A minha saudação a você, empresário barretense, e você, comerciante barretense. A TV Lombardes está disponível com suas plataformas para mostrar o nome da sua empresa para todo o Brasil, para todo o mundo. Entre em contato com o nosso departamento comercial. A TV Lombardes vai ter muito prazer em conversar com você e, a partir daí, mostrar o que Barretos tem de melhor, o seu povo, o seu comércio e a sua indústria. Entre em contato pelos telefones que estão aparecendo aqui no vídeo. Programa Fé e Cidadania, na TV Lombardes, que é totalmente virtual. Estaremos sempre disponibilizando mensalmente vídeos tocando nesses assuntos, né, tão interessantes para a nossa população. Hoje aqui com o Padre Luiz Paulo, que analisa para nós agora essa situação que a gente está vivendo no Brasil. Maioria da população muito pobre, muito sofrida, em todos os setores, né, Padre? E enquanto nós temos aí as lideranças, às vezes políticas, ou dos diversos poderes, com muito luxo, privilégio e mordomia. O que o senhor fala a esse respeito? Nós estamos num pecado social muito grande, mergulhado num pecado social, que por sua vez foi gerado por um pecado estrutural, de termos nos acostumado, e entre outras vezes pecado inclusive por omissão, a aceitar tudo isso que nós estamos sofrendo nesse momento. Sofrendo e assistindo como que pacificamente, com um nó na garganta talvez, uma vontade muito grande de mudanças, mas com uma paralisação muito grande. E não uma paralisação no sentido positivo, de parar para repudiar, para questionar, mas paralisados como se estivéssemos de fato letalmente sido atingidos. E nos acostumamos com isso. Então, urge no nosso coração o desejo e a necessidade ao mesmo tempo de uma grande reforma. Nós vamos vendo aí os gastos dos nossos deputados, mesmo para os nossos senadores, governadores, presidente, que tem auxílio para tudo, né? Tem auxílio moradia, auxílio combustível, auxílio viagem, auxílio terno, tem tanto auxílio que a gente já não sabe nem quanto auxílio tem mais. E o cidadão ganha menos de R$1.000 por mês. É de se questionar se não seria positivo, talvez, que ao menos 10% fosse o salário mínimo do que ganha o presidente. O presidente, porque afinal das contas, o presidente está lá para tomar conta da sua nação. O governo existe, e nós vamos vendo lá desde o livro de Reis e de tantos outros profetas, existe um governo para, de fato, cuidar do seu povo. Bem comum. E nós temos um governo que aliena o seu povo, é o contrário. Nós não temos boa educação, nós não temos boas casas, por mais que as pessoas às vezes consigam uma habitação, lutando, vão pagar a vida inteira, às vezes conseguem uma moradia tão sofrida, à base de financiamentos, cujos juros são de bancos, muitos deles, inclusive do próprio governo, juros exorbitantes, condições de fato degradantes. Nós temos de fato um povo que sofre nas filas de hospitais, de UBSs, de UPAs. Nós temos uma polícia que de fato sofre
com a questão da bandidagem, da drogadição, que não consegue, dada a escassez de recursos, cumprir bem o seu papel. Ou seja, olhando bem a função do governo, eles não exercem bem a sua função de governantes. E essa pobreza ela vem devido a desvios de recursos e má administração. Nós estamos falando, talvez hoje, da 8ª ou 9ª economia do mundo, ou seja, um dos países mais ricos do planeta. Nós estamos, de fato, tratando do país que mais, de fato, cresce a corrupção, do país que mais se tem gastos desnecessários, ilícitos, de um país cuja carga tributária é gigantesca, de um país que empobrece os seus filhos para enriquecer alguns. Basta ver agora, nesses 2 últimos anos deste atual governo, ainda 2 últimos anos, os tantos mandos e desmandos de tantas lutas que estão aparecendo aí na mídia, que né? Foram, de fato, ao longo dos anos, sendo vitoriosas para a nação e que agora, por esse governo, foram desmanteladas. E não só por esse governo, é a cabeça de muitos dos nossos deputados que lá estão, que nunca passaram talvez necessidade na vida, que nunca tiveram dificuldade nenhuma, mas às vezes tem ali quem pode ajudá-los, patrociná-los. Cabe a nós, irmãos e irmãs, olhar com muito carinho para quem nós vamos votar nessas eleições e por que nós vamos votar. E é o assunto do nosso próximo bloco, a questão eleitoral, o ano eleitoral que está se iniciando e precisamos saber votar. É o que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122 1823. Voltamos com o programa Fé e Cidadania com o Padre Luiz Paulo Soares. E é um ano eleitoral, 2018, teremos aí eleições no final do ano e nós temos uma realidade que talvez seja considerada triste, que é a falta de politização da população brasileira na hora da escolha de seus candidatos, né? Uma população que tem problemas mesmo de formação, até cultural ou de conhecimento, e esse é um desafio, né, Padre? Com certeza. Nós temos um país de muitas ideologias, e entre elas, claro, ideologias partidárias, ideologias políticas, se é o melhor termo a ser usado. E o que nós vamos vendo são algumas paixões por candidato tal. Nós temos depois esperanças radicais em candidato tal. Nós temos depois já o descrédito, a desavença de muitos que já nem acreditam que votar seja a melhor saída. Nós temos aí, infelizmente, o povo que se acostumou a receber da parte de um candidato, deputado, senador, mesmo governador, prefeito, que seja, uma quirelinha ou outra na época de eleição. O nosso povo é um povo muito simples, que se alegra com, infelizmente, tapa nas costas, em saber que mora na mesma cidade que o doutor fulano, que o filho do Bertano, que trabalha para o empresário fulano de tal, que o filho é deputado, ou que ele é deputado, que a filha é deputada. Enfim, nós temos um povo que ainda não aprendeu a sair do cabresto, ainda não aprendeu a sair da dependência. Parece que está ali numa espécie de corrente que ainda vai sendo guiado. E que vai sofrendo exatamente por isso. Eu acho que nós temos que largar são as paixões. Nós temos que nos apaixonar por algo que seja pelo nosso país. Existe aí várias campanhas nas redes sociais, na internet, aí para não reeleger ninguém, para não votar nos mesmos. Enfim, o importante é que, se na nossa consciência vai crescendo
cada vez mais essa importância em não votar nos mesmos, nós que somos do estado de São Paulo, podemos, entre outras coisas, vamos lá na internet ver os posicionamentos de alguns. Aquele que votou, de fato, contra os trabalhadores, votando pela terceirização. Aquele que está agora pensando em votar a favor, de fato, dessa reforma previdenciária, que votou a favor da reforma trabalhista. Dá uma olhadinha no partido, que às vezes você é apaixonado por ele, o quanto que ele atrapalhou, sobretudo você, meu irmão, minha irmã, que sofre um pouquinho mais. Você, trabalhador, trabalhadora. O problema no nosso país, Lombardi, é que às vezes as pessoas olham o sacerdote falando, o bispo, e falam assim, agora ele ficou contra o empresário, agora ficou contra o trabalhador. Não, a igreja não fica contra ninguém. Na verdade, todos ficam contra a igreja na maioria das vezes quando a palavra não afaga, quando a palavra não toca o coração, quando não faz chorar, quando não faz, de fato, alcançar o milagre que tanto quer. E Jesus Cristo, ele não ensina prosperidade, ele ensina partilha para cada um de nós. E é por isso, cidadão, cidadã, que é importante a gente olhar, olha, o que pode ser muito bom para mim, não pode ser muito bom para os outros. Então a gente não precisa de reforma, de fato, trabalhista, nós não precisamos, às vezes, de reforma previdenciária, não, nós precisamos de uma reforma política muito séria. Agora, nós na hora precisamos, Lombardi, de uma reforma tributária muito séria. Aquele amigo, amiga, empresário que às vezes vê o posicionamento de um padre ou de outro contra a questão da reforma trabalhista e mesmo da Previdência, não leve a mal a igreja não, pelo contrário. Pense você, meu irmão, minha irmã, na reforma tributária, que inclusive ajudaria você. Pense você, meu irmão, minha irmã, na reforma política, que ajudaria a todos nós. Então, quer dizer, vamos pensar um pouquinho mais amplo, maior. Não vamos pensar, e agora eu digo para todo mundo, só na praia do começo do ano, só de fato no carnaval de março ou de fevereiro. Não vamos pensar nas férias, se vai ter condições de ter um churrasquinho no final de semana, ou combustível para a gente andar no nosso veículo, não. Se a gente vai financiá-lo, uma casa, um carro, etc. Vamos pensar no povo, vamos pensar no outro, que é o que está faltando um pouquinho para a nossa população. Mas com relação ao cristão, é um dever de consciência ele procurar o melhor candidato, ou menos ruim, como se diz, para votar. É uma questão de consciência, né? A questão de consciência é, de fato, votar. Se achar que deve mudar todo mundo, vamos votar, de fato, em pessoas novas e vamos mudar todo mundo. Mas é uma questão também de consciência e de cidadania participar. E, entre outras coisas, participar de movimentações, de manifestações. Participar, seja, de fato, indo para as ruas ou nas redes sociais, se manifestar. E não ao contrário, não é somente criticar aquele que manifesta, aquele que se posiciona, porque enquanto a gente está desse jeito nosso leigo de fazer as coisas, de posicionar-se politicamente, nós temos aí um enredo de gente bastante dedicada, especializada em enganar, e educa não educa, e de fato enganam na educação, enganam para nós de fato através dos meios sociais, através da televisão, enfim, exercem muito bem a sua missão, que é fazer a nossa população ficar cada vez mais imóvel, inerte às necessárias mudanças. Então a mudança começa a partir de nós, mas uma mudança que não se dá só no dia do voto, mas se dá na nossa cidadania, ou seja, no exercício da nossa cidadania. Nosso muito obrigado ao Padre Luiz Paulo e esperando contar com o senhor aqui outras vezes, porque esse ano promete. Com certeza, eu agradeço também, deixo um abraço também a cada um, cada uma que nos acompanhou e aquela bênção especial, bem como desejo de um 2018 muito abençoado por Deus.